Com a palavra, 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 com a palavra. Olá, sejam muito bem-vindos ao Com a Palavra, o seu podcast de conteúdo literário. Sou Mariana Gouveia, muito prazer. E o podcast Com a Palavra surgiu durante a pandemia. Projeto aí que visa dar espaço e dar voz àqueles que amam e trabalham com a literatura, com a palavra, com a leitura. Foram vários episódios, que nós já gravamos do Com a Palavra. É um podcast que é veiculado nas principais mídias aí de podcast na internet. E tivemos ao longo dos episódios que nós gravamos nessa primeira temporada durante a pandemia, vários convidados, convidados aqui da região de Toledo, de Cascavel, de Palotina, assim como convidados de fora do Paraná também, São Paulo, Rio de Janeiro, todos os convidados com a literatura em comum. Alguns aí leitores, outros escritores, outros que ainda estão se descobrindo no processo da escrita, alguns que gostam muito dos grupos de leitura, enfim, todos aí com algum meio em comum com a literatura. Para mim é um prazer fazer esse projeto, dar vida a esse projeto. Eu sou comunicadora, agente cultural, contadora de histórias, membro titular do Conselho Municipal de Políticas Culturais na cadeira de literatura e tive a honra de participar no ano de 2018 aqui em Toledo de um projeto de mapeamento cultural, onde eu acabei ficando responsável aí pelo mapeamento da Biblioteca Pública de Toledo e suas 3 unidades de extensão. Foi um trabalho muito interessante, porque através desse mapeamento eu acabei tendo um contato mais direto aí com as responsáveis das bibliotecas e a gente chegou num diagnóstico de que as bibliotecas estão ficando vazias, As pessoas estão deixando de frequentar as bibliotecas como a gente frequentava antigamente. Isso me chamou muito a atenção, porque as bibliotecas são locais importantes que merecem destaque, Merecem existir e resistir. E acho que todo o projeto de reformulação e de repensar o espaço da biblioteca é válido. E a partir desse trabalho, eu passei a me interessar mais ainda, pela parte de livros e de literatura. Também tenho um sebo itinerante, faço venda de livros, pela metade do preço. Então, o livro sempre esteve presente na minha vida. Então, nesse momento de quarentena, dar vida a esse projeto em forma de podcast, onde a gente pode exaltar a palavra, exaltar o escutar, e trazer pessoas aqui para dividir e para somar, também em relação à literatura é um prazer. Então, a partir dessa inspiração, eu passei a me engajar mais aí nesse meio literário, nesse meio de livros. A contação de história também faz muito parte desse meu processo, Eu tive aí uma formação como contadora de histórias no ano de 2012 e de lá para cá eu ministrei bastante oficinas, na parte de contação de histórias, criação literária, escrita criativa, fanzines e etc. E hoje eu estou aqui com o projeto do podcast Com a Palavra. Então, para a gente sucintar um pouquinho aqui, vocês conhecerem um pouquinho mais sobre o Com a Palavra, eu vou trazer trechos de uma entrevista que eu fiz com a escritora Amanda Cristina Carvalho. Amanda é natural de Diadema, São Paulo, que é a minha cidade natal. Hoje eu moro em Toledo, fui muito bem recebida pela cidade, mas eu sou natural de Diadema, São Paulo. E a Amanda e eu nos conhecemos desde criança. A Amanda hoje é escritora, atualmente ela mora em Londrina, aqui no Paraná também, e ela concedeu essa entrevista para a gente. Eu decidi separar alguns trechos dos quais eu achei interessante para dividir aqui com vocês nesse programa de apresentação. Espero que vocês gostem. Com a palavra, Amanda Cristina. Olá a todos, espero que estejam todos bem ou minimamente bem. Eu sou natural de São Paulo capital, mas sempre morei no ABC. Eu estudei história, frequentei muita oficina de literatura na adolescência, sabe? O que foi fundamental para minha carreira literária, porque você tem muita troca, muita vivência de poesia nessas oficinas. Atualmente eu escrevo na minha página no Facebook e às vezes eu escrevo no meu blog antigo de muito tempo, mas é difícil. Amanda, e como que foi? Quando que você se reconheceu como escritora? Quando que aconteceu esse processo? Então,
Então eu acho que a gente nasce escritor, né? Desde criança, a sua forma de ver as coisas te mostra que você vai ter uma tendência à arte, seja ela qual for. E foi na alfabetização que eu comecei a perceber que eu gostava muito de escrever e de ler. Com 10 anos eu escrevi meu primeiro poema na escola. Eu me lembro até hoje, era para escrever alguma coisa com o seu nome. E era um verso que começava assim: Amanda não manda nada, quis mandar na manada. Eu não me recordo o restante, mas foi ali que eu descobri que eu realmente era escritora, porque eu escrevia poesia. Eu era uma criança que sabia escrever poesia. Agora, Amanda, conta pra gente como é que foi esse processo, né, do lançamento do primeiro livro, né, que você participou. Na verdade, foi um lançamento editorial com uma coletânea, né, de contos e poesias, e a Amanda teve aí a honra de ter alguns dos seus escritos publicados. Como é que foi isso, Amanda? Conta pra nós. Então, quanto ao lançamento do primeiro livro, em 2005, foi uma coisa assim que eu nem cheguei a procurar. O meu irmão trabalhava com o empresário Arnaldo Giraldo, que organizava coletâneas de poesia, contos, crônicas. E eu participei desse concurso internacional, fiquei em quinto lugar e fui para o livro com 2 poesias e uma crônica poética. Essa foi minha primeira publicação. E assim, foi muito legal, porque eu passei a ver que é mais simples do que se imagina. Sempre tem editoras que fazem esse processo de coletânea, de contos, de poesias sobre algum tema. E então, eu acho que se a pessoa procurar, ela vai encontrar aquela que ela se identifica e vai conseguir publicar os seus textos, sim. Essa experiência que a Amanda relatou para a gente foi do livro Panorâmicas Palavras, e a Amanda ainda teve um segundo trabalho publicado numa coletânea de editoras. Ela comenta com a gente aí um pouquinho sobre esse trabalho, Amanda, por favor. Então, nós somos os famosos contistas de concursos literários, né? Eu e você temos esse hábito de participar de concursos, seja na área de poesia ou de conto, e dessa vez foi a vez do conto. E eu escrevi sem nenhuma pretensão. Um conto foi até divertido de escrever, porque foi uma experiência que eu tive, que um pouco eu inventei, que um pouco eu escrevi, enfim. Até onde vai o personagem, vai o artista, não precisamos explicar. Mas aí esse concurso era da editora Cartola, uma editora de São Paulo, do centro de São Paulo. E fui selecionada para o livro. Ele se chama Minha Carne é de Carnaval, tem uma capa linda. E é muito gratificante você ter seus textos publicados, assim, ainda mais entre outros bons escritores. Nesse trecho da entrevista, a gente pôde acompanhar um pouquinho do trabalho da Amanda aí, né, relatando as suas experiências enquanto escritora, né, no momento que ela teve os seus trabalhos publicados através das coletâneas de editoras, que são importantes meios, né, de viabilizar aí publicação de livros. Para quem está começando ou para quem, né, gosta da parte mais de contos ou de poesias, né, não tem de repente um livro completo para publicar ou não tem uma condição financeira para isso. Então fica aí uma dica bem interessante. Nós vamos para o trecho final da entrevista agora, respeitando aí o tempo que a gente tem aqui disponível, para que a Amanda fale um pouquinho aí do que ela vem fazendo atualmente, deixe os recados dela para nós e vamos conferir. Nesse trecho da entrevista, a gente pôde acompanhar um pouquinho do trabalho da Amanda aí, né, relatando as suas experiências enquanto escritora, né, no momento que ela teve os seus trabalhos publicados através das coletâneas de editoras, que são importantes meios, né, de viabilizar aí publicação de livros. Para quem está começando ou para quem, né, gosta da parte mais de contos ou de poesias, né, não tem de repente um livro completo para publicar ou não tem uma condição financeira para isso. Então fica aí uma dica bem interessante. Nós vamos para o trecho final da entrevista agora, respeitando aí o tempo que a gente tem aqui disponível, para que a Amanda fale um pouquinho aí do que ela vem fazendo atualmente, deixe os recados dela para nós e vamos conferir. Então eu finalizo o Com a Palavra com esse super recado
que a Amanda deixou aí nessa entrevista que aconteceu em setembro, no início de setembro. E eu trouxe ela compiladinha aqui para que vocês pudessem acompanhar um pouquinho do que é o Com a Palavra. Quem quiser saber mais informações, só seguir lá no Instagram, @livropordia, é a página onde eu divulgo as informações do Com a Palavra. Espero que vocês nos acompanhem e abraços literários. Com a Palavra, 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 com a Palavra.